Olá, está começando mais um. Leiga. Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que esse é um podcast para a gente refletir sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje nós vamos ter o capítulo 13 de João. Convidamos você a comentar sobre este e os outros episódios e também interagir lá com a gente nas nossas postagens nas nossas redes sociais. É isso aí, gente. Então vamos começar? Vamos começar então com a leitura com a nossa colega Mari. Vamos lá, então. Então, como já mencionado, João, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Acompanhe aí conosco. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse a Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Obrigada, Marina, pela leitura. Participação, Mirim. Participação Ela tá especial. agradecendo. Ela agradeceu. Ela já tá, gente, ela já tá virando colega mesmo. E agora eu chamo a nossa colega Lu para fazer aquela contextualização. Então, gente, essa passagem ela ocorre durante a última ceia. Imediatamente antes desses versículos que a Mari leu pra gente, Jesus tinha revelado que um dos seus discípulos o trairia. E aí Judas Iscariotes se retira para cumprir o seu plano, né? Jesus ele tá plenamente consciente ali nessa hora de que a hora dele chegou, né? Ele fala várias vezes sobre a sua partida, sobre a glorificação através da cruz. Então a leitura tem esse senso de urgência, vamos dizer assim, né? E de finalidade, né? Que é o que permeia ali as palavras e ações de Jesus durante a última ceia. É isso aí, obrigada, Lu, pela sua contextualização. Eu vou dar abertura às reflexões de hoje. E hoje eu vou ser mais sucinta na reflexão, não porque a leitura é mais curtinha, mas porque eu, de fato, o que eu refleti se encaixa muito no espinho na carne e hoje é a minha vez do espinho na carne. Mas vamos lá. Quando eu li esse trecho, o que me tocou foi que Jesus, né, estava ali prestes ou já tinha sido traído, né? Abandonado, entregue à morte. E o que ele faz? Ele fala de amor, mesmo quando tudo, né, tá para desmoronar, vamos assim dizer. E ele olha para os amigos dele, pessoas comuns, pessoas falhas, e chama de filhinhos. E eu vejo isso não como uma ironia, né? Mas ali eu entendo como uma ternura, né? Meus filhinhos. E ele sabe que vai sofrer e mesmo assim ele não se vitimiza, não faz drama. E muito pelo contrário, ele deixa dos maiores legados, eu acho, né? Que é quando a gente fala das palavras de Jesus. Que não é um sistema, não é uma lista de regras, mas um novo mandamento, né? Amem, né? Uns aos outros como eu amei vocês. E eu vou finalizar o meu aqui, porque como eu comentei, eu vou passar agora para minha colega Mari e vou continuar minha reflexão, na verdade, lá no espinho na carne. Bom, vamos lá então, né? É bem complexo, mas é cheio de glória, né? No sentido de que, como a Letícia mencionou, né? Deus, agora, né? Ele foi glorificado, né? Então, estamos dizendo ali, né? Depois do cenáculo, né? Judas diz, né? Que o Filho foi glorificado, né? Então, Deus foi glorificado nele. Na verdade, ele está aí lembrando a questão da Santíssima Trindade, né? Na verdade, eu acredito que ele está fazendo também uma profissão de fé, né? Então, reconhecer essa união desse Deus, né? Em três pessoas, sendo uma só. E aí, como também a Letícia já mencionou, esse amai-vos uns aos outros, essa única coisa. É uma única coisa, mas
tão abrangente, né? Se for observar e perceber e entender o quanto isso é muito amplo, é muito cheio de vários detalhes, né? Não é somente amar aquele que me agrada, mas é amar a todos. E aí a todos é aquele que pega no meu pé, é aquele que me persegue, é aquele que me ama também, né, no dia a dia. Eu acho que no ordinário é que acaba sendo um pouquinho mais exigente, né? Principalmente no ordinário, vamos dizer assim, né? Principalmente, quando eu quero dizer no ordinário, quero dizer assim no dia a dia, nos conhecendo na nossa intimidade, né? Essa é a forma como Deus nos conhece, né? Deus nos conhece sem as nossas máscaras, né? Deus nos conhece no verdadeiro, no nosso íntimo, porque foi até Ele mesmo que nos criou. E quando a gente entra nesse detalhe, né, vem muito à minha mente aqueles momentos em que a gente se imagina que não está sendo visto, né? Que não está sendo acompanhado. E aí me vem logo aquele salmo: Senhor, tu me sondas, me conhece, antes que a palavra chegue em minha boca, o Senhor já sabe, né? O Senhor já conhece. Então, o que me faz pensar é que Deus conhece as nossas luzes e as nossas sombras, né? A nossa verdade no mais íntimo do nosso ser. E mesmo assim, então, se Ele nos conhece, mesmo assim, né? Quem somos nós para não amar o outro que também tem as suas luzes e tem as suas sombras? Mas, né? Como o Senhor mesmo já nos garantiu, isso nunca será algo muito fácil, né? Então, vale aí, é um convite, que eu vejo esse convite, assim, uma motivação e um sentido de tipo, vamos, meu filho, vamos lá, filhinhos, né? Eu tô aqui cuidando, igual uma ovelhinha. Minha mãe me contava uma história que um pastor colocou aquela ovelhinha que era fujona e bovinha, ele colocou no seu ombro e para quê? E não desceu ela até que se cumprisse a quantidade de tempo o qual ela pudesse reconhecer o cheiro, né, daquele pastor e reconhecer ali todos a sua voz, as suas características, né? Resumindo, somente próximos de Deus, né, nós vamos reconhecer a sua voz, e reconhecendo a sua voz, nós vamos conseguir amar mais em todos os sentidos, amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o outro, né? E é isso. Bom, então, aproveito aí para dar uma puxada de gancho, não sei se puxo o gancho ou não, para dar continuidade na reflexão, colega Lu. Puxa sim, Mari, muito obrigada. Na verdade, até um pouco, vão achar talvez parecido com a estrutura que eu falei no episódio passado, mas é que aconteceu a mesma coisa, bem parecida, né? A hora que a gente estava montando o roteiro, eu olhei o evangelho, a leitura que a gente ia fazer, eu falei, ué, mas será que parece que a gente já fez esse? E aí eu fui procurar. E, na verdade, o que eu estava achando que era esse, é o nosso episódio 23, que chama Lei do Amor, onde a gente refletiu sobre a leitura de Mateus 22. E nela tinha um fariseu, que é um perito, né, na lei, e ele pergunta para Jesus qual é o maior mandamento da lei. Aí Jesus é direto e reto e fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, né, é um pouco diferente do evangelho de hoje, mas também a temática do amor, né, como uma lei máxima, o amor como uma lei, é novamente vista, né, novamente muito colocada por Jesus nesse momento desse evangelho de hoje. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. A novidade, entre aspas, aqui, está no fato de que Jesus coloca o amor focado na comunidade. É quase como se lá no evangelho de Mateus, naquele anterior, Jesus colocasse a regra, entre aspas aqui, gente, né, colocando uma coisa mais assim. E agora esse evangelho é a colocada prática, né? Então, assim, ele falou a lei lá e aqui ele tá falando para ser aplicado. Então, na última ceia, ele tá prestes a ser crucificado e falando com seus discípulos, mas também como se estivesse falando a toda e qualquer pessoa hoje, né? Todo e qualquer cristão de hoje em dia, seja naquela época ou seja de hoje. Jesus coloca o amor não como apenas um mandamento a ser cumprido, mas como uma realidade de fato, né? Algo prático, que muitas vezes exige sacrifício. E aí também voltando um pouquinho para que a Mari estava falando, né?
imagino que a Lê também possa abordar um pouco no espinho na carne, é um sacrifício que ele ali na prática, né? Ele faz, que ele tá prestes a fazer, né? E ele pede esse sacrifício da gente, né? Pode ser que a gente não precise chegar a um sacrifício extremo, que nem de Jesus, de dar a vida de fato por alguém, né? Para nós, no caso. Mas às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios mesmo. Ainda que mais simples, né? Mas fazer sacrifícios por amor, né? Então, às vezes, a gente, de repente, tem que ficar... Agora temos aí a mamãe Mari no grupo, né? Alex logo também mais. Provavelmente vão ter que fazer o sacrifício de ficar acordado até mais tarde, né? Ou outras pessoas, você vai ter que fazer um sacrifício, de repente, de ouvir alguém desabafar. Ou se colocar à disposição para ajudar, de repente, alguém que está precisando. E como a Mari falou, muitas vezes não é nenhuma pessoa que você está muito afim de ajudar, né? Então, é o amor real aí, né? O amor na prática. O amor não só às pessoas que a gente tem afeto, mas às pessoas que, de repente, a gente tem uma dificuldade mesmo de lidar, né? Mas é basicamente isso. Jesus, nessa leitura, ele não fala de amor não só a nossos amigos e famílias, mas amor a todo mundo, assim como ele amou a gente, né? Então, já puxando aqui para o nosso momento espinho na carne, ela prometeu que vai ter dor, que vai doer. Tô brincando, ela não falou isso não, né? Mas imagino que vai ter aí um cutucãozinho. Então, chamo para o momento espinho na carne nossa colega Lex. Espinho no meu corpo. É isso aí. Então, vamos lá, né? E né, não tinha como ser outro. De fato, essa novo mandamento, que eu acho que é mais difícil que fazer os outros 10, né? Que tinha. Porque, assim, se a gente parar pra pensar, a gente gosta de amar, né? Eu gosto da minha família, meus amigos, várias outras pessoas. Mas amar como Jesus amou, né? Amar sem esperar nada em troca, amar mesmo quando o outro me decepciona, me ignora, me fere, amar com paciência, né? Perdão, entrega, isso dói, isso é difícil, não é fácil, nem um pouco fácil. E pra gente conseguir fazer isso, é outro espinho, porque é um treino diário, né? Eu acho que às vezes a gente precisa fazer esforço, ter disciplina. A gente faz isso para tanta coisa que é pra gente, mas para esse mandamento ou para as coisas de Deus a gente acaba que não faz, né? E é um espinho porque a gente precisa sair desse modo mecânico que no mundo de hoje é uma coisa comum, né? Tudo muito acelerado, a gente tem a nossa rotina, muitas coisas são bem mecanicistas e a gente precisa ter uma qualidade de presença, né? Para poder observar nós mesmos e a nossa relação com o outro. Para a gente poder amar, né? A gente tem que se amar primeiro, né? Quando a gente consegue se amar, a gente consegue amar o outro também. Mas a gente precisa fazer esse esforço de presença, de parar. E eu até agradeço o Leiga, né? É um espinho, mas aqui eu agradeço até o programa, né, Lu? Porque é um dos momentos que eu tô no meu dia a dia, eu falo, não, agora eu tenho que fazer a leitura, eu tenho que... E eu saio, de fato, daquele modo, né, operacional que eu tava ali. E quando a gente consegue, né, fazer isso, é de fato quando a gente é cristão. Porque daí outro espinho aqui, né? Porque ser cristão, né? No caso aqui, cristã católica, não é título, não é diploma, não é uma torcida. Eu até tava conversando com uma pessoa que eu nem conhecia esses dias. E acho que ela falou alguma assim, eu sou católica. Eu falei, eu também. Mas sabe, assim, não é um título ser católico, né? Eu acho que ser cristão católico é ser exemplo, né? É carregar esse jeito de amar de um jeito que o outro consiga enxergar Jesus na gente. Porque ele pediu pra gente fazer isso. Ele pediu pra gente fazer como ele faz, pra amar como ele amou. Não do meu jeito, não muitas vezes com o meu orgulho, com a minha pressa, com a minha tendência de só ser legal com quem é legal comigo ou quando é mais fácil. Então, amar como Jesus amou, muitas vezes, eu sei, né, eu entendo que é importante a gente se amar primeiro, mas a gente não pode deixar que o nosso ego fique maior que isso, entendeu? A gente tem que tentar aprender esse limite para que a gente também consiga... Ninguém vive sozinho, né? Ninguém vive. Para a gente conseguir enxergar o outro também. Porque muitas vezes, às vezes é difícil, a gente fala, né? É difícil amar o outro, mas às vezes é difícil o outro amar a gente também, né?
A gente fica verdade. tanto olhando o outro, mas às vezes eu também sou difícil de ser amada. Mas fazer esse esforço, eu acho que é um exercício diário que a gente precisava fazer, né? Não faço todo dia, confesso. Mas que, no fim, é esse jeito de amar que faz com que a gente seja parecido com Jesus. E agora, indo para um momento mais glória, até porque a leitura fala glorificado várias vezes, né? Fala essa Sim, palavra várias vezes, então vamos chamar porque ele existe, sim. Então ele existe. vamos chamar a Mari, nossa colega Mari, para esse nosso momento glória. Ah, e esse é um glória gloríssimo, né, na verdade, porque assim, uma frasezinha, como eu vos amei. Então, assim, pode tocar, como diz aí no Padre Reginaldo, toca as trombetas, toca o sino, toca tudo que tiver aí, que às vezes, né, tem esse momento lá, né? É algo de muita alegria para nós, deveria ser um dos motivos, maiores motivos de motivação para a nossa vida, né? Tem que ser esse o motivo, uma motivação, uma grande motivação, né? Porque assim, aquilo que eu já vim refletindo, né? Deus nos conhece de forma íntima porque foi Ele mesmo que nos criou, e mesmo assim, olha lá, Ele escolheu nos criar. Ele escolheu mesmo quando a gente vacilou, né, na verdade, Adão, Eva, né, deu aquele vacilo lá e abriu a porta, né, para aquilo que hoje a gente tem de verdade, realidade, sofrimento, dor, morte. Eles abriram, infelizmente, isso para a humanidade, mas mesmo assim, ele escolheu nos amar. Mesmo vacilando, ele continua nos amando. Então, e eu gosto sempre de pensar assim, quando a gente vê, né, alguém, no caso, né, como a gente está acompanhando aí, você mesmo, nosso colega está acompanhando, acompanhou a gestação da Marina e agora acompanhando, né, a gestação da Let's aí, esperando a Olivia. Então, assim, Deus continua colocando e depositando a sua esperança, porque ainda continua brotando vida em nós, né? No meio de nós. Então, sempre que a gente vê uma criança vindo ao mundo, a gente tem que se alegrar, né? Porque, mais uma vez, Deus continua ali acreditando, confiando e principalmente nos amando, né? Então, isso é motivo de muita glória. Então, se você puder aí, ó, já quase que um gancho para Boa Nova, já vou dando um gancho, né? Você pudesse dizer, né? Às vezes a gente se esquece disso, mas hoje a gente possa dizer nesse episódio, possamos fazer aí uma hashtag Eu sou amado por Deus, né? Então, se você deseja ser amado pelas pessoas, pelos outros, né, por outros e tudo mais, tenha certeza que um amor muito maior você já tem, você é amado por Deus. Então, hashtag Eu sou amado por Deus. Então, toca mais uma vez o sino aí. Bom, então, como eu já dei um gancho aí, não que esse seja o Boa Nova, né? Mas vamos puxar já aí para o nosso momento. Às vezes, muitas pessoas gostam aí, ficam na expectativa do momento Boa Nova. Bora, Lu! Eu quero partilhar a boa nova com você. Muito obrigada, Mari, pela sua boa nova. Achei bem legal a ideia. A gente teve aí uma grande boa nova recente, né? Semana passada, a Igreja Católica passou pela eleição de um novo Papa, até então cardeal Prevost, Robert Prevost, que passou a adotar o nome de Papa Leão XIV, né? Provavelmente vocês acompanharam também, né? Já teve um monte de informação a respeito, mas assim, só para fazer um brevíssimo resumo sobre quem ele é. Ele é um norte-americano de 69 anos, nasceu em Chicago, ele tem nacionalidade peruana também desde 2015. Ele foi ordenado sacerdote da Ordem do Santo Agostinho em 82. Se tornou bispo de Chiclayo em 2015, cardeal diácono em 2023 e cardeal bispo em 2025. Ele escolheu o nome de Leão XIV, explicando que é um comprometimento com as questões sociais que já eram defendidas pelo Papa Leão XIII, lá no século XIX. Então, gente, ele assume aí uma responsabilidade muito grande, né? Que é guiar a Igreja Católica
enfrentando os desafios do nosso tempo, com sabedoria, com amor. A missão dele é ser o pastor de todos, né? É um sinal de né, vem trazendo aí como um sinal de unidade, de esperança para o mundo todo também, né? E a gente está precisando tanto, né, de paz, de reconciliação, e ele vem com essa mensagem. Então, a boa nova é, além do próprio anúncio da eleição dele, eu também convido a todos a se unirem em oração pelo Papa, para que o Espírito Santo ilumine, né, o pontificado dele, que seja guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, fica também uma boa nova como um pedido aí para por uma oração pelo Papa, tá? Sim, Boa muita boa nova. nova, né? É Porque isso. é um momento que a gente espera muito, né? Acho que o mundo inteiro, cristãos e não cristãos. E todo mundo muito feliz, né? De ter, né? Essa pessoa. A gente fica até emocionado quando vê, né? A vida que ele também ficou emocionado. E é isso, precisa de Sim. muita oração, porque tem muito desafio. Aquilo que muitas vezes, né, é visto como aos olhos de muitos, né, de ser uma posição de muito poder e tudo mais, né? Então, ver naqueles olhos, né, um olhar de eu tô aqui, né, fazendo a sua vontade, mas eu tô indo mesmo com medo, né? Foi algo que nos deixou assim bem próximos daquilo que Deus faz com a gente mesmo, né? Então, se for, vai com medo mesmo, que quem está cuidando é o próprio Deus, e vamos juntos rezar muito para o nosso Papa aí. Como diria o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, Exatamente. E é isso aí, gente. Nós estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Caramba, ah, já! foi rápido essa, Já hein? hoje foi mais rápido, né? A leitura um pouquinho mais curta, mas muito intensa. A gente espera que vocês tenham gostado. E também a gente sempre convida, né, vocês a mandar o comentário, sugestão, especialmente sua partilha da palavra. Queria saber, temos algum comentário? Sim, a Geni deixou um comentário lá pra gente no YouTube. Também recebi o comentário do João Batista. Então agradecemos aí os comentários. E quem mais do coração aí comentou também, né? Sinta-se à vontade para mandar nos canais, né, diretamente pra gente, mas também se você se sentiu tocado, a gente já fica agradecido. Eu acho que seria legal a gente disponibilizar aí também, às vezes, esse comentário, vai que a gente ajuda a motivar aí alguns dos nossos colegas a também compartilhar aí seus comentários conosco. Nós ficamos, às vezes, na expectativa aí, né? Vale a Mesmo para pena. saber quem está ouvindo, quem está gostando, Isso, quem é tem isso aí. alguma coisa para compartilhar. Bora, gente, bora partilhar conosco. É isso aí. Para isso a gente também tem, né, nos nossos canais de contato. Mari vai falar para a gente, né, um pouco das redes sociais, da nossa lista de transmissão. Isso mesmo. Então, está disponível, né, ali na nossa página, no Instagram. Nós temos lá, @leigapartilha, o qual você também pode nos mandar mensagem, pode nos marcar, né, em alguma publicação, ou até mesmo alguma partilha que você queira fazer conosco. Temos também a nossa página no Facebook, só você colocar lá Leiga Partilha, e você já vai encontrar também o nosso perfil. E a nossa lista de transmissão. A lista de transmissão que a gente gosta sempre de lembrar são pessoas, né, no caso, que nos enviam seus números de contato para que nós possamos enviar em primeira mão esse episódio. Então, assim que ele sai, né? Então, não é grupo, tá, pessoal? Não é grupo. Então, é só mesmo uma transmissão, um meio de transmissão para que chegue o episódio fresquinho para você em primeira mão. Então, pelo WhatsApp, caso você queira, né, ter aí o seu nome, o seu número inserido, né, no WhatsApp, é só nos mandar, nos contactar. Pode ser até mesmo pelo Instagram, pelo Facebook, né, pelo chat ou pelo ali, né, pelo o direct, né. Ou até mesmo se você tiver o contato de uma de nós, mande ali o seu número e nós já iremos adicioná-los. É isso aí, muito obrigada, Mari. E a Lu vai falar um pouco onde ouvir nosso podcast. É muito fácil encontrar nosso programa para ouvir. Tá lá no YouTube, tá no Spotify e também todas as outras plataformas de áudio disponíveis hoje em dia. Se você jogar no Google, Leiga Partilha, o Google, a inteligência artificial do Google já vai até te falar o que somos nós e outros caminhos de escutar além do YouTube e Spotify, mas esses são os mais ouvidos, né? Então fica aí para vocês. É isso aí. Obrigada a todos que nos ouviram. E agora vamos, né, nos despedir desse episódio. E até a próxima.
Vamos lá? 3, 2, 1. Tchau! Tchau!